Só mostrar aqui uma coisa interessante que o Chat GPT, aquela versão Chat GPT Plus, né, que é o Chat GPT 4 faz, né? Então ele tem aqui algumas funções, alguns pacotes aqui, como por exemplo esse pacote de análise de dados aqui, tá? Data Analyst, né? Então olha só que coisa interessante. Eu peguei aqui um arquivo que eu estou trabalhando aqui, numa pesquisa, né, das respostas de 357 alunos de um curso de extensão, né? Então, simplesmente aqui eu coloquei o arquivo, o nome das colunas em inglês, né? Mas acontece que o arquivo tem texto em português e inglês. Aí eu joguei os dados aqui no Data Analyst, né, que é esse pacote aqui do ChatGPT, análise de dados, né? Então eu falei assim, ó, as respostas dele, você carregou esse arquivo aqui, como é que eu posso te ajudar, né? Ah, eu quero criar um persona, um mapa de empatia baseado nesse arquivo, né? Então eu falo assim, olha, né? Ele começa a falar, olha, criando uma persona e empatia requer um conhecimento dos dados que eu tenho no dataset. Examinando o conteúdo, ele começa a perceber aqui que pode ser usado para construir persona, né? Aí o que ele faz? Ele pega e ele lê aqui as colunas do arquivo que eu mandei, por exemplo, nome, idade, sexo, estado geográfico, acadêmico, background, áreas de trabalho, e aquelas perguntas da persona, o que que ela faz, o que ela sente, o que que ela vê, quais são as dores, quais são os ganhos, etc, né? Então, ele leu e entendeu o que que é cada uma dessas coisas aqui. Basta o título da coluna, ele já viu, né? Aro, né? Entendeu isso aqui, né? Baseado nesses campos, eu vou construir uma persona que representa os usuários, né? Mas ele pergunta aqui: você quer começar com uma análise estatística inicialmente ou você quer que eu vá direto para o assunto, né? Eu falei: não, vou começar com a análise estatística, né? Aí o que que ele faz? Ele começa a criar os gráficos aqui da idade, né? Pega os dados, plota, né? Faz aqui um diagrama, um gráfico aqui de barras, né? Então já vê, você bate o olho aqui, já vê que a média da idade está entre 35 anos, mais ou menos, máximo 60, mínimo ali próximo de 10, que é perfeito com a análise que eu tinha feito em R, e coloca ali que a maior distribuição das pessoas aqui é do sexo feminino, né? Tem mais alunas do que alunos, né? E te dá os números aqui, coisa e tal, né? A análise aqui é um pouco fraca, né? O gráfico está legal, mas a análise vai ser, olha, mostra que é distribuída, concentrando numa certa ages, ele fala em algumas idades, mas não fala qual que é, né? Mas enfim, mas ele te mostra no gráfico, né? Ele fala que parece ser distribuído, mas não, né? Aqui uma análise meio errada, não está muito bem distribuído não, né? Tá mais aqui no feminino, né? Bom, aí depois ele faz a análise aqui da distribuição geográfica das pessoas, você vê os estados, ele faz certinho aqui, né? Você vê que o estado de São Paulo aqui, né? A grande maioria, e depois seguido Rio de Janeiro, Minas Gerais pequenininhos, outros estados aqui quase nada, né? E ele faz também a análise aqui das áreas de conhecimento, ciências humanas, linguísticas e por aí fora. E academic background também. Isso aqui foi instantâneo, né? Botou ali e já fez essa análise, né? E já faz um texto aqui relacionado com a visualização dos dados, né? Eu falei, então vamos criar aqui a persona, né? Ele pega os dados todos, cria uma persona só. Aí eu falei, não, peraí, né? Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você crie três personas baseadas nos dados. Uma persona que são os professores, outra persona que são os estudantes, outra persona que não são nem estudantes e nem professores. Aí o que ele faz? Ele começou a analisar os professores e identificou que tem professor de educação básica, professor nível superior, né? E começou a verificar ali, olha, tem alguns que não são professores, né? Então ele cria uma persona para Maria, né? Maria Costa. Você vê, idade, gênero, localização onde mora, background, as áreas, anos de experiência, interesse, cria um mapa de empatia para Maria, o que que ela vê, o que ela ouve, o que ela faz, né? Ou seja, ele faz uma análise também qualitativa, porque naquele arquivo que eu mandei tinha as respostas dos alunos que fizeram o curso, né? Então ela conseguiu analisar e fazer fazer uma análise assim qualitativa, né? Para o mapa de empatia para uma professora, uh, um mapa de empatia para, para o estudante, que foi o João Pereira, ele se enrolou só no nome aqui, fala, o nome parece, né, que, né, ele se enrolou só no nome, mas no resto, ó, estudante, academic background, aí foi, pedi demais para ele que eu coloquei
GI é graduação incompleta, né? Mas se eu colocasse graduação incompleta, ele ia achar. Ele falou General Education, né? Anos de experiência, com o estudante não tem nenhum ano de experiência, né? E vai falando aqui no que o estudante vê. Eu comecei a ler aqui, esse texto aqui está muito coerente com as respostas dos alunos, né? Olha, os alunos estão participando do curso para ganhar novas habilidades, né? Busca oportunidades de oportunidade, eles se sentem seguros sobre a aplicação das teorias, né? Então, assim, e ele faz essa análise, né? Então, o que eu queria falar aqui, né? Gente, esse negócio aqui está muito interessante, né? Assim, ele te faz uma análise melhor do que você faria pegando programando aqui em R, coisa e tal? Ainda não, tá? Ainda não chega nesse ponto, não. Mas se você alimentar os dados assim com o dataset que você manda para cá com mais informações mais detalhadas, coisa e tal, eu acredito que faça uma análise ainda melhor, né? Uma análise boa, né? Mas assim, para ter uma visão geral, assim, isso aqui é uma massa de dados grande, né, que eu estou pegando. Estou pegando uma resposta aí de 370 alunos, né? E colocando aqui assim, coisa de 5 minutos ele fez, né, uma análise aqui que deu uma boa visão do que é do que a gente estava vendo, né? Do que fez uma boa análise persona, mapa de empatia, coisa e tal, só baseado no arquivo CSV. Então, só para mostrar a força aqui do como é que está indo essa parte de análise de dados aqui do chat GPT, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Bom, eu estou usando a versão paga, tal, né? A versão paga que ela permite você carregar arquivos, tá vendo? Arquivo CSV, coisa e tal. Eu fiz a mesma brincadeira hoje com imagens, né? Então eu tinha pedido aqui, deixa eu mostrar, usando o DALL-E, né? E no DALL-E eu tinha pedido para criar aqui um cartoon, né? Cartoon de professores, coisa e tal. Deixa eu ver se é the Towers. Não, 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 não. É aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, então aqui, ó, né, eu estava pedindo para o DAWI criar para mim cartazes do curso de pensamento sistêmico que eu vou dar, né? E o que é interessante aqui é que ele cria os cartazes, mas a ideia dos cartazes é legal. Só que ele erra muito aqui no texto. Então eu mandava corrigir o texto, ele errava. Mas não tem problema. Eu acho que é mais interessante aqui é a ideia que ele te dá, né? O destaque aqui, né? Esse curso sistêmico, 120 horas, ele te dá várias opções, né? Que são bastante interessantes, né? Assim, né? Eu gostei muito das cores, do estilo. Agora tem umas coisas que não tem muito a ver que ainda está fazendo, né? Foi pensamento sistêmico, ele bota uns desenhos aqui que às vezes não tem muito a ver com o pensamento sistêmico, né? Mas ele segue aqui as orientações aqui que você pede, né? Eu pedi, ó, peça com o professor falando. Ele comete alguns erros aqui engraçados, né? Por exemplo, esse aqui, né? Esse professor aqui tá com um braço muito esquisito aqui, né? Muito torto aqui, né? Você tá uma certa desproporção, né? Enfim. Mas é muito legal, ou seja, né? O chat GPT aqui, ele está permitindo aqui não só trabalhar com imagens, e essas imagens aqui não são imagens que você possa usar ainda como um cartaz, etc. Mas ela te dá ideias de cores, contraste, disposição, te dá várias ideias aqui muito legais. E eu acabei pegando essa ideia aqui, a ideia das cores aqui, e criei o cartaz. Então, esse é o cartaz, né? Esse aqui é o cartaz que eu criei. Então, você vê que algumas ideias aqui não está dando para colocar lado a lado, né? Deixa eu diminuir aqui assim, né? Mas, por exemplo, as letras aqui em blocos, essas cores aqui, né? A cor amarelo, vermelho, o bloco, o contraste, né? A disposição aqui das informações, das inscrições, tal. Então, né, eu aprimorei o desenho que eu fiz, baseado aqui na ideia do ChatGPT, tá? Eu poderia ter usado até a figura aqui do ChatGPT, coisa e tal, né? E substituído o texto, né? Mas eu não quis fazer assim, que eu quis fazer um pouco diferente, mas poderia ter usado, né?
Então é isso, gente. Isso aí tá muito legal, né? Esse ChatGPT aqui tá assim, já tá indo num caminho assim como são os primeiros anos ainda disso, né? Eu acho que isso vai evoluir muito ainda, mas ainda tá numa direção bem legal. É isso aí, pessoal.